Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Queria que você se voltasse neste dia da Bíblia para o Evangelho de acordo com João. Evangelho do apóstolo João. Nós vamos fazer uma quebra nas exposições. O colegiado me pediu para pregar sobre as Escrituras, no dia das Escrituras. Evangelho de acordo com o apóstolo João. Nós vamos considerar 2 versículos no capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Eu leio na Ara, você acompanha na sua tradução. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram registrados, estes que João registrou, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pai, fala conosco nesta manhã. Queremos fazer valer a tua palavra nos nossos corações, a começar de mim. Queremos crescer no conhecimento de ti. Nos ajuda, Pai, através da mediação da tua palavra. Nos abençoa, queremos ouvir a tua voz. Abre nosso entendimento, abre nossas mentes. Faz ávidos nossos corações para recebermos a ti em nome de Jesus. O povo concordando diz: amém. O tema deste ano, o tema da nossa igreja é Bíblia, a suficiência da palavra de Deus. Vocês têm visto esse moto N vezes escrito aqui. Quem assiste os nossos vídeos, todo vídeo termina com esse moto escrito. Então você já deve ter visto isso inúmeras vezes no curso do ano. Uma boa pergunta à luz desse moto seria a seguinte: suficiência para quê? A Bíblia é suficiente para quê? Com certeza a Bíblia não é suficiente para explicarmos questões de medicina, por exemplo, ou de geografia, ou de engenharia. Afinal, a Bíblia não foi escrita para esses propósitos. A fim de que entendamos o propósito para o qual as Escrituras foram escritas, é necessário primeiro entender o propósito para o qual o homem foi criado. Sem que eu entenda claramente o objetivo pelo qual Deus criou o homem, eu não vou entender o objetivo pelo qual as Escrituras foram compiladas. De uma maneira bem pontual, o homem foi criado com dois objetivos: representação do caráter de Deus e comunhão com Deus, o amor. O homem foi criado porque Deus queria um ser para si, para amar. Estas são as duas razões para as quais o ser humano foi criado. Em primeiro lugar, então, o ser humano foi criado para representar Deus, refletindo o seu caráter. Conforme lemos em Gênesis 1:26, façamos a Trindade, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi criado para mostrar quem Deus é. No mundo antigo, quando povos inimigos eram conquistados, o rei da nação conquistada poderia mandar erigir uma estátua de si mesmo, para que todos soubessem quem era o novo chefe naquela cidade, naquele país, naquela província. Aquele busto, aquela estátua era imagem e semelhança do novo supremo imperador daquele local.
Todas as vezes que as pessoas olhassem aquele busto ou aquela estátua, elas saberiam quem era o novo rei. A criatura humana foi projetada como uma estátua para espalhar a imagem e semelhança do Criador. Não nos é dito se os anjos foram feitos à imagem de Deus, mas nós sabemos que eles são seres espirituais invisíveis. Ora, Deus também é um ser invisível, mas Deus queria que houvesse um ser visível que o representasse. Um ser visível que espalhasse, representasse o seu caráter. Em segundo lugar, o homem também foi criado para comunhão. Deus criou o homem para si mesmo. Deus criou o homem porque Ele queria amar o homem. É óbvio, já havia suficiente amor intratrinitário, a Trindade não necessita de amor externo. Ainda assim, Deus quis amar e ser amado ad extra, fora de si mesmo. Deus é amor, e esta faceta do seu caráter extravasou para além de si mesmo. Assim, Deus fez o ser humano para si, para ter comunhão com Ele. Uma prova deste desejo por comunhão está no verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de forma tão forte que deu seu Filho. Embora a comunhão estivesse rompida pela queda, Deus tomou a iniciativa de restaurar a comunhão, como lemos em 1 João 4, 9 a 10. Ouça. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, Jesus, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Que definição linda. Isso aqui é o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício, como propiciação, para ser mais preciso, para perdão de nossos pecados. Então isso aqui é o exemplo pessoal. Há um exemplo coletivo desse desejo por comunhão, esse desejo por amor. E a prova coletiva é a criação de Israel. No frigir dos ovos, Deus criou Israel para comunhão, para si mesmo. Lemos essas belíssimas palavras do discurso final de Moisés em Deuteronômio 7:6, se você quiser acompanhar comigo. Ouça as ternas palavras amorosas de Moisés em Deuteronômio 7:6. Eu imagino Moisés em um alto monte, falando para aquelas 2.000 pessoas ali ao se despedir. Diz ele: vocês, israelitas, são um povo santo, um povo separado para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, escolheu vocês dentre todos os povos da face da terra para ser seu povo. Ouça agora, seu tesouro pessoal. Seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Por que então Ele fez? Mas foi porque Ele os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor é seu Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus fiel que mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Então, Deus criou Israel para Ele. Ele queria um povo para Ele, para o coração dele, e queria que Israel o amasse de volta. Deus ama e quer ser amado. Deus quer comunhão. É também verdade, isso precisa ser dito, é importante,
É também verdade que Deus desejava que a nação israelita fosse um modelo divino, a fim de atrair outras nações para Ele. Em outras palavras, o Deus de Israel tinha propósitos evangelísticos para seu povo. Aqui nós também vemos o desejo por comunhão, só que agora seria a comunhão com todos os povos. Que Deus amoroso é o Deus Yahvé, o Deus Criador. Dito isso tudo, o grande problema da humanidade é que na queda adâmica, a imagem de Deus foi corrompida e a comunhão com o Criador rompida. Quando o ser humano pecou, a imagem de Deus que restou no homem se corrompeu, tornando-se incapaz de refletir o caráter divino. Resumindo, com a entrada do pecado, a raça humana morreu espiritualmente. Todo ser humano que nasce morto. Por isso que ele precisa nascer de novo. Diante da morte espiritual e todas as horrendas consequências que daí advieram, a Bíblia foi escrita para nos revelar vida. Diante da morte, vida. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é afirmar que a Bíblia foi escrita para revelar o Cristo de Deus. Revelar vida, revelar Cristo é revelar vida. O apóstolo João nos afirma que compôs o Evangelho com que objetivo? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida. João 20, 30, 31, que é o texto que nós lemos nessa manhã. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro, no Evangelho. Estes, porém, que foram registrados, têm o objetivo de fazer que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Veja, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, aponta para o Cristo que viria. Lemos em Lucas 24, 27, que Jesus prega a respeito de si mesmo aos discípulos de Emaús, aspas, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Os 39 livros do Antigo Testamento são testemunhas da vida que Cristo daria. Onde é que está escrito isso, pastor Raik? Lemos esta verdade em João 5, 39 e 40. Jesus diz aos estudiosos das Escrituras, ele diz assim, João 5, 39 e 40, vocês estudam as Escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho a meu favor, Jesus disse. Olha a ousadia do Senhor. Elas falam de mim, Jesus diz. Tudo que está escrito no Antigo Testamento fala de mim, Jesus está dizendo. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Vocês vão continuar mortos espiritualmente como estão. Jesus veio a este mundo para nos dar vida, como ele mesmo afirmou. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. João 10, 10. Lamentavelmente, a experiência mostra que a maioria dos crentes não experimenta esta vida abundante. Não é exagero afirmar que a esmagadora maioria dos cristãos não passam das séries do primário na escola do cristianismo. Ou seja, aceitam a Jesus, nascem de novo, são regenerados e consequentemente recebem vida. Eu vim para que tenhas vida, mas a coisa não para aí. Recebem vida, porém não avançam para experimentar a vida abundante referida por Cristo. Não é nem um exagero dizer isso. A experiência nos mostra que a esmagadora maioria dos cristãos
aceita Jesus, é regenerado, recebe a vida, mas acaba aí na segunda, terceira, quarta série e nunca avança para a vida abundante que Jesus veio nos dar. Considera comigo, amado amigo, irmão, nesta manhã, considera comigo a seguinte situação. Imagina que um advogado te dissesse que havia no cartório de registro de imóveis um testamento envolvendo você e alguns de seus parentes. Um tataravô teu havia deixado um vastíssimo patrimônio em Portugal, com terras agriculturáveis, muitos imóveis e títulos do tesouro do governo português. Esse advogado cartorário havia começado a cruzar as informações com o respectivo cartório em Portugal, porém não havia ainda conseguido levantar todo o montante patrimonial devido a você e aos seus parentes. Mal acreditando em tamanha bênção, chocado diante da notícia e feliz com as perspectivas de se tornar um multimilionário, você diz ao cartorário: onde está esse testamento? Cadê esse testamento? O cartorário afirma que detém uma via e terá prazer de copiar vias para você e os outros parentes envolvidos. A partilha de todos os bens há de ser uma tarefa difícil e provavelmente muito longa. Com certeza, amado, você haverá de ler e estudar o calhamaço de documentos com muita avidez. Muito provavelmente você contratará um advogado especialista em inventários para te ajudar a estudar os parágrafos e as linhas do testamento deixado como tua herança. Por que tamanho interesse? Simples. Esse testamento vai mudar a tua vida para sempre. Teus problemas financeiros acabaram. Nunca mais precisarás trabalhar. Através deste testamento, tu ganharás uma vultuosa soma de dinheiro que tu nunca imaginaste que terias nesta vida. Quase 9 anos se passaram e eu tenho pedido a você, culto após culto, que traga o Antigo e o Novo Testamento para estudarmos juntos. Alguns não dão a mínima, como eu vejo domingo após domingo. Tenho feito esse apelo centenas e centenas de vezes. Outros, embora não tragam as escrituras, olham para o lado de alguém que por acaso trouxe, demonstrando o mínimo interesse. No decorrer da pregação, logo desistem de acompanhar as leituras feitas. Porém, o que mais entristece o meu coração, o que mais me abate, é a tristeza de ver mais ou menos sempre os mesmos navegando no celular, enquanto a ministração da palavra é feita. Por que é navegando? Porque antes da pregação já estava navegando e durante toda a pregação a navegação continua no celular. Não seria, eu pergunto, um insulto muito menor ter ficado em casa para navegar em casa? Recebam com amor a palavra. Não seria, sinceramente, um insulto muito menor a Deus ter ficado em casa, navegando na sua própria casa, ao invés de debochar da cara do Senhor, enquanto a sua palavra é exposta, interessado em alguma coisa na internet? Por que tamanho desinteresse? Simples. Não há o desejo pela vida abundante prometida por Jesus. Afinal, acertadamente nos ensinou o Senhor Jesus: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração.
Em outras palavras, se o meu interesse está nos tesouros deste mundo, a minha atenção está voltada para estes tesouros. Se meu interesse está em acumular tesouros no céu, em ganhar a vida eterna, em avançar na vida abundante, a minha atenção estará nesses tesouros. Louvado seja Deus, amados, que há nesta igreja vários crentes também interessadíssimos na leitura e no estudo das Santas Escrituras. Eu sou testemunha disso. Existem muitos cristãos, inclusive, que me perguntam. Eu fico muito feliz quando vários, olha pastor, o senhor errou. O senhor disse que a referência é Romanos 8,18, é Romanos 8,19. Poxa, eu vibro quando me corrigem. Glória a Deus, interessados, também tirando dúvida. Pastor, eu não entendi bem aquele ponto que o senhor disse lá. Então manda mensagem. Ou seja, existe um grupo que está interessado nessa vida eterna, que está vibrando, que está junto. Glória a Deus por isso. Esta é a palavra que dá vida. Essa palavra nos dá vida. Fechada sem estudar é morta, não vale de nada. Mas é a palavra que nos dá vida, como afirmou Moisés em Deuteronômio 38, 4, 7. Estas não são palavras inúteis, elas são a tua vida. Aleluia, aleluia. Estas palavras que vos falo hoje são vida, estão registradas no Pentateuco. E a máxima expressão da verdade revelada nas páginas da Bíblia foi a encarnação da palavra da vida, Jesus Cristo, o doador da vida. A quantidade de vida que Ele quer nos dar é sem limites. A quantidade de vida, eu vou dizer isso de novo, a quantidade de vida que Jesus quer te dar é sem limites, é infinito. Jesus não veio a esse mundo para te dar o mínimo de vida. Jesus não veio a esse mundo para simplesmente te regenerar. Ele veio para te dar vida abundante. E que vida abundante é essa? Pastor, o senhor pode dar alguns exemplos dessa vida abundante? Eu já aceitei Jesus, agora eu quero avançar. Eu quero ir para o 2º grau. Eu quero fazer primeira, segunda convênio. Eu quero ir para a universidade. Eu quero a vida abundante. Vou dar 5 exemplos da vida abundante que Jesus quer dar para mim e para você. Primeiro exemplo: a vida abundante que Deus quer dar é uma vida de profunda paz no coração. Imagina você ouvir a respeito de rumores de guerra, solavancos no mercado financeiro, ameaça de câncer no teu corpo, tribulações variadas, e você permanecer em paz. Você permanecer em paz. Veja bem, eu não estou dizendo que é possível chegar rapidamente neste ponto. Não. A conquista dessa paz pode ser demorada. Pode ser que eu demore a chegar, pode ser que eu demore anos a chegar nessa paz, mas é algo prometido por Jesus. E aqui eu personalizei a promessa: eu deixo para ti a minha paz eu te dou, eu não a dou como o mundo a dá, não perturba o teu coração, nem tenha medo. Essa é a vida abundante. Isso é um exemplo de vida abundante. Que tesouro maravilhoso, que coisa preciosa. O segundo exemplo da vida abundante: a vida abundante é uma vida que jamais murmura. Jamais murmura. Imagina viver nesse mundo sem nunca reclamar. É possível tal coisa? Você pergunta. Sim, do contrário, nós não leríamos o comando em Filipenses 2,14: fazei algumas coisas sem murmuração. É isso que ele diz? Fazei tudo sem murmurações. Para a honra e glória de Cristo Jesus, eu tenho feito grande avanço nesta área. Qualquer crente compromissado e interessado na vida abundante pode derrotar o pecado da murmuração. Para tanto,
entanto, nós precisamos substituir a reclamação com a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias, porque este é o desejo de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que tesouro precioso, viver sem nunca reclamar, sem nunca abrir a boca para reclamar. Essa é a vida abundante que o Senhor quer te dar. Um terceiro exemplo de vida abundante. Esse aqui é um tesouro preciosíssimo. A vida abundante é uma vida livre de ansiedade. Jamais me esquecerei, num culto que nós tivemos aqui no dia 31, alguns anos atrás, já que todo culto de virada a gente promove determinado pecado para a gente lutar. Quando terminou o culto, porque naquele ano a promoção foi lutar contra a ansiedade, e eu estava lá embaixo na nossa confraternização, comendo com o pessoal da igreja, e o irmão antigo aqui da igreja disse: pastor Rai, que eu nem sabia que a ansiedade era pecado. Glória a Deus, eu nem sabia disso, pastor. Ora, se o próprio Jesus nos comanda, não andeis ansioso, logo, ao andarmos ansiosos, estamos andando em desobediência. Veja, nenhum pai sensato coloca um saco de 50 quilos, um saco de cimento, na costa de um filho de 3 anos. Não, eu jamais colocaria tal peso na costa da radaça. E nenhum pai que tenha bom senso fará isso. Se o Senhor Jesus nos diz que é possível, em algum momento, pode demorar, mas é possível você jamais estar ansioso, é porque é possível andar sem ansiedade. Amém, meus irmãos? Essa é a vida abundante que Jesus quer nos dar. Chegar a uma posição de nunca estar ansioso é possível. Eu não cheguei neste ponto, mas eu tenho interesse. Você tem interesse? Você tem interesse em andar neste mundo sem estar ansioso? Essa é a vida abundante que o Senhor quer te dar. Que tesouro maravilhoso. Um quarto exemplo de vida abundante que o Senhor quer nos dar. A vida abundante é uma vida de pureza. É uma vida de pureza. No mundo pornográfico que nós vivemos, na mídia erotizada em que nós circulamos, na sociedade pervertida em que nós habitamos, é possível viver em pureza. Aleluia. É possível viver em pureza no meio do charque. Nós somos chamados a caminhar como a garça caminha na lama. Você já observou que a garça, aquela árvore branca que tem muito ali na Batista Campos, você já observou que a garça anda no charque, anda no mangue, anda no barro, anda no lodo, anda na sujeira, mas continua branquinha? Que coisa curiosa! A garça está sempre branquinha. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus quer que a gente seja como a garça, puro de coração. Quem vive na lama da impureza não se engana, caminha passos largos para o inferno e ainda vive infeliz. Se você vive, amado, querido, receba essa palavra com amor. Se você vem para a igreja, dá o dízimo e tal, está por aqui domingo, mas se a sua vida ela é caracterizada pela impureza, você não está caminhando para o céu. Não se iluda com isso. Quem vive nessa lama, Pedro chama de filhos da maldição. Lemos isso em 2 Pedro 2,14. Eu achei muito boa a NTLH. Se você não tem a NTLH, eu quero recomendar a você. Eu sempre comparo versões. Olha o que diz 2 Pedro 2,14 nessa versão. Eles não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Continua Pedro. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Por outro lado, Cristo quer nos dar uma vida limpa, linda, pura e santa, tal qual Ele era puro.
Jesus era um homem puro neste mundo, e Ele quer que você e eu, moça, rapaz, homem e mulher, sejamos puros como Ele. Que lindo tesouro! E é interessante, quando a gente vai crescendo em pureza, quanto mais a gente vai crescendo, mais a beleza de Jesus vai se formando em nós. A gente nem bem entende como é isso, a beleza do Senhor Jesus nos nossos olhos. Um quinto exemplo, um exemplo maravilhoso da vida abundante. A vida abundante é uma vida de alegria. Para ser mais preciso, é uma vida de gozo interior. Por mais incrível que possa parecer, é possível viver neste mundo com muita alegria no coração, a despeito de lutas, problemas e batalhas que todos nós passamos. É possível. Não é isso que nós lemos em Filipenses 4:4? Alegrai-vos de vez em quando no Senhor. É isso que ele diz? Alegrai-vos uma vez por outra no Senhor. É isso que diz o texto? Alegrai-vos sempre. Sempre no Senhor. Às vezes é difícil a gente se alegrar no Senhor. É difícil. Você estar no hospital, por exemplo. Você está no hospital ali sofrendo, é difícil. Mas é o comando. É possível ter gozo no coração em meio às situações mais adversas. É o projeto da vida abundante que Deus quer para ti. Deus não quer que você seja triste, não. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Que Deus estraga prazer e vai chover na tua parada. Não acredite nisso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Fosse isso pouco, ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu sou testemunha desta verdade, pois eu me considero uma pessoa extremamente feliz. Eu me considero uma pessoa realizada, digo isso para a honra e glória do Senhor. Sou muito feliz. Não se compara a felicidade no meu coração que eu tenho hoje com as felicidades que eu tinha quando eu estava no mundo. Não se compara. A alegria interior. Eu já testemunhei isso aqui diante de vocês, e para o benefício daqueles que nunca ouviram, vai outra vez, paciência. Várias vezes eu digo: Betina, meu coração está para explodir de alegria. Eu não tenho nenhuma razão, não ganhei nenhum presente, porque o que é isso? Por que isso? É o gozo do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A alegria da vida abundante nada tem a ver com coisas externas, mas sim com um sentimento de profunda gratidão diante do fato que pastor Raik, tudo que eu mereço é o inferno. Tudo que eu mereço é o inferno. Qualquer coisa além disso é bônus, é graça imerecida. Você não cria nisso quando você aceitou o Senhor Jesus? Quando você aceitou, o que mudou depois disso? Que você não crê mais? O que mudou? Quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, você não acreditava que tudo que você merecia era o inferno? Senão você não teria aceitado Senhor Jesus. Pois muito bem, passaram-se 2, 3, 10, 20, 30 anos. Mudou alguma coisa? Você acha que você tem méritos salvíficos? Você tem méritos para galardão. Sim, você será galardoado perfeitamente. Mas tudo que nós merecemos é o inferno. Isso precisa estar cristalino sempre na tua mente, porque isso vai te ajudar a te alegrar nas mínimas coisas. Isso vai te ajudar muito a estar sempre feliz diante do Senhor. Que tesouro precioso é este gozo no coração. Vários outros exemplos poderiam ser dados da vida abundante. Eu até estava pensando nessa manhã que esse sermão estava ebuliente no meu coração. Por que eu não dei o exemplo da vida abundante de se aborrecer? Não está aqui. Mas vocês sabiam que é possível viver nesse mundo sem jamais se aborrecer? É possível. Lançai fora toda a ira, toda a gritaria. É um comando, é possível chegar nesse ponto. E há outros tantos
tesouros maravilhosos. Estes 5 tesouros e um grande número de outras riquezas estão descritos na palavra suficiente de Deus para mim e para você. Nenhum outro livro pode nos mostrar e revelar esta vida. O Alcorão islâmico, o livro dos Mormons, os Vedas sânscritos do hinduísmo, os Tripitakas nas diferentes versões do budismo, os escritos filosóficos e sagrados do Taô e uma infinidade de textos tidos como sagrados não podem revelar a vida de Deus em Cristo. As clássicas composições filosóficas, as obras de Platão, Aristóteles, etc., os grandes trabalhos místicos de alquimia, os trabalhos de cosmologia, etc., ad infinitum, são todos inúteis para revelar o Cristo eterno e a vida que daí advém. Todas as composições extra-bíblicas não passam de livro de religião humana. Por outro lado, a Bíblia, a Sagrada Escritura, reivindica ser a palavra de Deus, não de homens. Ouça, pouco antes de morrer, o rei Davi resume seus escritos de forma surpreendente. Olha como o profeta Davi resume, aspas, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve na minha língua. Que ousadia! Que coisa tremenda, 2 Samuel 23:2. Um outro exemplo da divindade das Escrituras está em 2 de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Portanto, a palavra de Deus é suficiente para atender todos os nossos anseios e abater todos os nossos ídolos. O aconselhamento bíblico é suficiente para dirimir todas as inquietações da alma sem necessidade de terapias seculares. A Santa Bíblia é suficiente para restaurar a comunhão perdida do ser humano com o Criador, mas não para aí. Uma vez restaurada tal comunhão, a Bíblia é suficiente para reconstruir a imagem e semelhança de Deus em nós através da vida abundante prescrita em suas páginas. Quanto mais adquirimos a vida abundante, melhor representamos o Criador, melhor refletimos o seu caráter. Que tesouro indizível é a Bíblia Santa, que tesouro maravilhoso é a Bíblia Sagrada. Ao longo da história, céticos consideraram a Bíblia mitológica, mas a arqueologia confirmou que ela é histórica. Os detratores consideraram seus ensinamentos primitivos e ultrapassados, mas seus conceitos morais e legais têm influenciado positivamente as sociedades em todo o mundo. Ela continua, a Bíblia continua a ser atacada pela pseudociência, a psicologia e movimentos políticos principalmente, mas continua tão verdadeira e relevante hoje quanto era quando foi escrita pela primeira vez. Isso não deveria nos surpreender, afinal Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.